Prestes a completar um ano do início das atividades junto ao templo da Igreja Batista da Lagoinha de Rio das Pedras, pastor Rafael Alvarenga, por muitos fiéis e amigos conhecido como Mindu, e membros voluntários revolucionaram um espaço que estava abandonado e era ponto de consumo de drogas. Para contar melhor essa história, o Jornal Verdadeiro entrevistou o pastor Rafael, que com seu jeito descontraído e despojado tira o estereótipo de um pastor tradicional que acolhe e abraça todos indistintamente. A Lagoinha Rio das Pedras, ela nasceu do coração de Deus, né? Nós da Igreja Batista Lagoinhas, a Igreja Batista Lagoinha tem em Belo Horizonte há 66 anos, né? Já existe uma igreja de 66 anos, fez 67 anos agora em dezembro, e ela já é uma espalhada pelo mundo. Então, a Lagoinha já está no estado de São Paulo há muito tempo. E eu sou da Lagoinha Piracicaba, muito tempo na Lagoinha Piracicaba. E então, com o pastor Gustavo, um dia ele falou: "Vamos abrir uma igreja?" E eu falei para ele: "A cidade que eu tenho vontade de abrir uma igreja é Rio das Pedras." E nós viemos para Rio das Pedras e amamos essa cidade aqui. A Lagoinha, ela nasce nas casas, né? Não começou como igreja, templo. Então nós tivemos o privilégio de alguém prestar uma garagem para nós e começamos uma garagem, dia 18/10/2022, numa garagem. E depois de 2 meses éramos 6 garagens já. E assim começou Lagoinha Rio das Pedras. A gente fala que Lagoinha Rio das Pedras, ela não começa, ela nasce. E aqui no espaço que ela está hoje, teve muito trabalho, o espaço estava abandonado, né? E como é que foi o trabalho que cada um se doou um pouco para revitalizar esse espaço? A primeira dificuldade nossa em Rio das Pedras, no começo, quando estava nas casas, foi encontrar um salão para montar a igreja. Porque a Lagoinha, ela não é só uma estrutura de culto, ela é uma estrutura de parte social muito grande, né? Uma estrutura social muito grande. Nós não encontrávamos salão. Então eu, passando um dia na internet, vi um terreno para alugar e encontrei esse lugar aqui. Realmente estava bem judiado, né? Fazia alguns anos que não tinha mais evento, não tinha nada aqui. E quando eu entrei por uma cerca estourada, mato altíssimo. Esse salão que nós estamos aqui não tinha nada, 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 nada. Não tinha fio, não tinha ventilador, não tinha cano, não tinha nada. E aí nós alugamos, né, através, por intermédio até mesmo seu, né, Alex, que você nos apresentou para os vicentinos em Piracicaba. Esse lugar não é doado, tá? É um lugar alugado. Nós alugamos esse espaço dos vicentinos em Piracicaba. E aí nós começamos o trabalho de reformar. E aí todo mundo pensa que Lagoinha é uma estrutura que te manda verba para você poder reformar o lugar, né? A história desse lugar é bonita porque não é a Igreja Batista de Belo Horizonte que mandou a verba para nós. É a ajuda do povo da cidade. Nós reconstruímos esse lugar com a ajuda do povo. Em 33 dias esse lugar estava de pé, do jeito que vocês conhecem aqui. Com a ajuda do povo, mão de obra do povo, recurso do povo. Esse lugar está de pé. Em 33 dias, viu? 33 dias. E esse espaço, mais do que levar a palavra de Deus, ele é um espaço de convívio, né? Conta pra gente qual que é o que você, como pastor da Igreja Lagoinha, enxerga para esse espaço no futuro. Nós, pastores da Igreja Batista Lagoinha, o que nós pensamos sobre igreja, né? A igreja não é uma estrutura física só para cultuarmos de domingo e quarta-feira. A igreja, ela tem que ter algo relevante para a sociedade. A igreja, ela tem que ser um braço dos órgãos públicos para ajudar órfãos, viúvas. Então, quando nós montamos aqui, nós já montamos a estrutura pensando na parte social da igreja. Por quê? A igreja, ela tem como obrigação cuidar das pessoas, cuidar do bairro que está. Então nós já chegamos aqui com vários projetos, que eu vou falar daqui a pouco, e esses projetos já têm atendido o bairro, a cidade. Porém, nós como Igreja Batista acreditamos que o projeto social, que através da generosidade nós alcançamos vidas, e aí as pessoas, elas começam a vir para a igreja e conhecer o amor de Jesus. Lembrando que as pessoas não são obrigadas a frequentar o culto para obter o projeto social, obter as coisas do projeto social, não são obrigadas, mas o culto está aqui para as pessoas serem transformadas, né? Então o projeto social, ele faz parte do reino de Deus. Nós temos a obrigação de, como cristãos, cuidar de pessoas, e esse é o nosso papel aqui em Rio das Pedras. E é uma igreja que está sempre de porta aberta. Final de semana tem atividade, tem futebol, tem vôlei de areia, tem diversas aulas. A pessoa precisa ser da igreja, como que é? Não precisa, aí que tá, né? Quando nós montamos aqui, as pessoas ficavam... O riopedrense, ele tem meio dúvida, né? Eu não sou riopedrense, eu moro em Piracicaba, mas o riopedrense, ele é meio desconfiado de algumas coisas, né? Eu lembro que uma das perguntas que algumas das pessoas fizeram para mim foi: por quê?
Por que a igreja faz essas coisas? Por que nós temos aqui, ó, vôlei de areia, nós temos o campo de futebol, temos a horta comunitária, mercado solidário, aula de Muay Thai, aula de Krav Maga, estou falando com o professor, e é tudo grátis. De sábado tem videogame, que a molecada joga videogame aqui dentro da igreja. A igreja tem bicicleta, que a molecada de sábado vem, eles andam de bicicleta. O porquê tudo isso dentro de uma igreja? Porque nós acreditamos que esse espaço que Deus nos deu, além de cuidar das pessoas, é para criar memória nos nossos jovens, né? Uma das pessoas falaram assim para mim: pastor, mas Rio das Pedras já tem pole, tem outras coisas. Eu falei: mas a igreja é um espaço que veio para somar junto com outros espaços. Então o que nós temos aqui de sábado? Todas essas atividades que eu falei. Quanto custa, pastor? Não custa nada. Deixa eu falar algo para você. Nós, pastores Lagoinha, não temos salário. Nós somos pastores voluntários aqui. Ninguém que é voluntário aqui na igreja tem salário. Então tudo que você vê aqui em Lagoinha, até nós pastores, nós somos voluntários. Nós cuidamos das pessoas sem receber nada em troca. Então a pessoa não precisa ser da igreja. O Mercado Solidário, nos segue nas redes sociais. Como funciona? Nos procure. É a horta comunitária. Não só pedir, mas como vir ajudar também, porque tem gente que quer ajudar. Você que dá aula de futebol, estamos querendo montar uma escolinha de futebol, aula de vôlei, montar uma escolinha de vôlei aqui. Esse espaço é para a cidade de Rio das Pedras, não é exclusivo para quem é evangélico, para quem é da Igreja Batista Lagoinha, não. Esse é um espaço aberto e é de graça. E aproveitando esse gancho, como é que você enxerga o papel da igreja na sociedade, independente de religião? Como que você enxerga o papel da igreja dentro da sociedade? A igreja, como eu disse no começo, ela tem que ser um braço de ajuda para a prefeitura. Cada igreja é estabelecida num bairro, as igrejas teriam como obrigação cuidar do bairro, cuidar dos órfãos, viúvos, que a Bíblia diz, cuidar das pessoas, ter generosidade com as pessoas. Nosso papel como igreja, coloquem amor nas minhas palavras, não é tirar algo da prefeitura para termos vantagem, não, é ajudarmos os órgãos públicos a cuidar das pessoas. Esse é o real sentido do evangelho, cuidar das pessoas, mostrar a boa notícia do que Jesus já fez. Então o papel da igreja não tem outro. A igreja que funciona só de quarta e domingo, eu não tenho nada contra, mas eu creio que os salões abertos durante a semana, com várias atividades, eu falo que a Lagoinha ela não é exclusiva. Ah, a Lagoinha ela é exclusiva. Não, ela não é exclusiva. Se cada igreja da cidade fizer algo, sabe, uma diferente da outra, a cidade vai ser abençoada. Então a igreja evangélica, ela tem sim que ter projetos sociais para que o bairro, as pessoas sejam alcançadas e sem querer nada em troca. A Lagoinha ela tem um jeito diferente, ela tem um jeito mais para frente, né? E uma das coisas que chama a atenção é o envolvimento dos jovens, por meio da música, por meio de iluminação, tudo envolve o jovem. Sabe, Alex, desde o começo da humanidade, o homem tem linguagem, e a linguagem ela muda conforme os anos passam, né? E a pessoa hoje em dia, vou dar um exemplo básico, eu acho que a pessoa tem que carregar a Bíblia de papel, mas poucos anos atrás, nem 1000 anos, a Bíblia não tinha papel, era rolos e papiros, então não era a Bíblia no formato que nós conhecemos. Então a linguagem do mundo ela vai mudando, mas a Bíblia não mudou. Mas eu falo que as coisas elas vão tomando outra forma. E hoje sim, nós temos iluminação na igreja, nós temos máquina de fumaça, nós temos uma banda muito boa, investimos no som. O que o pessoal tem preconceito bastante, Alex, é a parede preta. Por que a igreja tem parede preta? Queridos, não é nada demais. A parede preta nós estamos nós tiramos a ideia dos teatros, dos cinemas. Por quê? A parede preta ela envolve mais quem está no culto a prestar atenção no pastor. Ela não se distrai com as coisas que estão acontecendo do lado. É só para isso. Não tem nenhuma mandinga gospel. É só para a pessoa ficar concentrada em quem está falando lá em cima. Então assim, as pessoas falam assim, mas eu não concordo. Mas existem religiões no Brasil que são parede branca e está tudo bem. A cor da tinta não influencia aquilo que o evangelho carrega. Um dia, Alex, uma pessoa quis me questionar e eu falei assim para ela: quando Jesus pregava à noite, no relento, era branco? Não, a noite era escura, querido, não tinha nem luz, e por causa disso o evangelho não acontecia. O evangelho, Alex, ele não está ligado na cor da parede ou na estrutura que nós temos, não. O evangelho depende do tipo de relação que a igreja tem com a sociedade, que tipo de relação que o pastor tem com as pessoas. A estrutura nenhuma vai fazer aquilo que só Jesus já fez. E eu, como pastor, eu tenho que cuidar de cada um. Você quer saber se você está numa igreja bíblica? O pastor ora para você, liga, manda mensagem, visita.
Isso sim é uma igreja bíblica, é uma igreja relacional. A estrutura, cada um tem a sua, cada um faz o que acredita, e isso não muda nada naquilo que a Bíblia é. A base da Bíblia é a mesma. Jesus Cristo reina, ele vive e breve voltará. Essa é a base bíblica, querido. Não muda nada a estrutura. E lá no começo você comentou que a igreja ela vem se estruturando muito com a parte de voluntariado, o pessoal está ajudando, né? E quem quiser ajudar, como que faz? Por exemplo, você falou, a igreja está aqui para servir, mas também precisa de apoio. Eu quero ajudar no mercado solidário, eu quero doar alimento, eu quero ajudar roçando a grama, eu quero ajudar fazendo alguma coisa. Como que eu posso ajudar? Primeira coisa, o servir para nós é algo bíblico. Jesus veio para nos servir. Então, quando eu sirvo, eu sou cópia de Cristo. Então, servir faz parte, sim, da vida cristã. Então, você quer mostrar o cristianismo seu, não é a Bíblia que você carrega, é o quanto você serve o próximo. Eu falo, Alex, que a briga das denominações não deviam ser qual abre, qual fecha, qual a cor da parede, devia ser quem serve mais, né? Porque o servir é a imagem de Jesus Cristo. Então, você que deseja servir, pode nos procurar, repito, Mercado Solidário, pode trazer alimento na igreja. Eu sei jogar futebol, vem dar aula para a molecada um dia. Quero roçar grama, vem. Tem horta, tem um jardim lindo, tem muitas atividades aqui na igreja que você pode servir também, porque servir cura e liberta. Você não sabe quanto é precioso alguém receber a sua servidão. A sua servidão muda a vida de pessoas. E em 10 meses que nós estamos aqui hoje, né? Está fazendo 11 meses hoje. Quantas coisas nós já estamos alcançando nessa cidade, através do servir. E só um detalhe, há 11 meses atrás, como igreja, eu não conhecia ninguém que está aqui. Todo mundo que veio aqui começou do zero. E nós temos mais de 70 voluntários servindo a cidade, servindo o bairro, fora os membros. Então, vem servir. Pastor, eu sei tricotar, vem dar aula de tricô. Eu sei contar história, vem contar a história para as crianças do bairro. Faça alguma coisa, sirva para a sua vida fazer sentido, querido. É isso, Alex. E quanto aos cultos, quando que acontece, se a pessoa quiser participar? Sim, nas redes sociais está Lagoinha.Rio das Pedras, né? Temos culto de quarta-feira, 8 horas da noite, sábado, 7h30, domingo, 9 da manhã e 18 horas. Mas sábado eu quero fazer um detalhe. Sábado, a partir da 1 hora da tarde, na verdade fica cedo, né? Mas é que a molecada vem mais à tarde. Sábado a igreja ela é aberta, então o que nós temos de sábado, 1 hora da tarde? Aula de balé para as meninas, de graça, tá? Videogame para os meninos, eles chegam por volta de 1h30, 2 horas, pode jogar videogame no telão da igreja, olha que loucura, molecada joga videogame no telão da igreja. Futebol é o dia inteiro e a semana inteira. Viu o portão da igreja aberto? Pode entrar, pode jogar bola, pode tomar água, a igreja é pro bairro, não é o culto, tá? Eu falei dos horários de culto. E de sábado então tem bicicleta, tem pipa, aula de Muay Thai, eu estou acertando o professor de Krav Maga, dentro da igreja? Dentro da igreja. Se você nos seguir nas redes sociais, sempre vai estar as atividades, toda semana está lá, a gente coloca as atividades. E se tem alguma atividade que você sonha e não tem aqui, se você é professor, eu abro espaço para que você possa dar essa aula aqui. Essa igreja é para a cidade de Rio das Pedras, ela não é exclusiva da religião, é da cidade e para a cidade. E você como pastor que está rodando a cidade há 1 ano, o que você vislumbra para Rio das Pedras? O que você acredita, o que você gostaria de ver em Rio das Pedras? Você sabe, Alex, que isso é uma pergunta, as pessoas elas são muito desconfiadas, como eu disse, né? Elas perguntam, por que você veio para cá? Sua intenção não é ganhar dinheiro? Não, porque eu sou pastor voluntário. Eu amo essa cidade. Eu falei isso com o prefeito o dia que eu encontrei com ele. Eu falei, eu amo essa cidade. Eu moro em Piracicaba, mas eu faço cobrança aqui muito tempo. E eu amo essa cidade de Rio das Pedras. Eu estou profetizando algo sobre essa cidade. Essa cidade ela vai ser um modelo de Bíblia para o Brasil. Essa cidade vai enviar evangelistas, ministros de louvores, sabe? Pastores. Essa cidade ela é um celeiro de profetas. Eu vislumbro uma cidade modelo para o Brasil, e não é uma utopia, porque as pessoas falam assim, você não conhece Rio das Pedras, é uma utopia. Por isso que Deus me mandou de Piracicaba para cá, porque eu acredito nessa cidade, invisto a minha vida e da minha esposa e do meu filho aqui, porque eu acredito que Rio das Pedras é do Senhor Jesus. Essa cidade vai ser referência para o Brasil, querido, em todas as áreas, viu? Todas as áreas. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Quero agradecer a todos os cidadãos impedrenses que me acolheram de braços abertos, né? O Alex, que é um amigo querido, e todo mundo. Eu convido você a vir visitar, querido. Às vezes você fala alguma coisa, mas quando você vem aqui, eu faço um desafio.
O dia que você colocar o pé aqui, você não sai mais. Não tem outro lugar que você vai se sentir mais amado do que aqui. Toda religiosidade caiu por terra. Aqui nós somos cópia de Cristo, querido. Não queremos saber quanto você ganha, quanto você dizima, que carro que você tem. Não, querido. Aqui nós queremos cuidar da sua vida, cuidar da cidade e agradecer a cidade que me acolheu tão bem. Espero ficar aqui até o meu último suspiro. É isso.